Se regenerar músculos ou reverter uma lesão incapacitante ainda é uma realidade distante. Na ciência dos olhos, testes com células-tronco já conseguiram reverter casos extremos de cegueira. Quando eu fui para a escola, eu só sentava bem na frente e ainda mesmo assim eu não conseguia ver. Eu enxergava pouco, só de perto. E enxergava embaçado. Depois dos 5 anos, foi passando os anos, foi piorando. Quando eu saía para os médicos, eu saía com os meus pais e eu não saía de casa, eu ficava dentro de casa. Marcicleide sofre de uma doença autoimune que fez com que seu corpo atacasse as células-tronco responsáveis pela manutenção natural da transparência de sua córnea. A gente compara a superfície da córnea e a função de célula-tronco com um canteiro de flores. A semente seria a célula-tronco, que vai estar sempre caindo, formando outra flor, vai estar sempre renovando, regenerando essas flores. Existem doenças que destroem essa área nobre da superfície do olho. E aí, essas células-tronco morrendo, você não tem essa regeneração e as células vizinhas que não são transparentes, elas cobrem a córnea e a pessoa perde a visão. Mas a ciência alcançou Marcicleide. Vamos lá, a primeira coluna, a primeira linha. O E para cima. E do lado? O E para o lado direito. Segunda linha. O E para o lado direito, para cima, para o lado esquerdo. Em 2009, os pesquisadores do Instituto da Visão da Universidade Federal de São Paulo desenvolveram uma técnica pioneira para recuperar a visão. E Marcicleide foi uma das primeiras pacientes a testá-la. Essa técnica, ela começa com a obtenção, uma pequena biópsia de células-tronco parecidas com as células-tronco da córnea, mas não são células de córnea, que a gente pega aqui no fundo do olho, coloca em cultura sobre uma membrana amniótica, sobre um pedacinho de placenta, em condições de cultura ideais para células de córnea, e aí essas células começam a crescer em cima dessa membrana. Uma nova cirurgia substitui então as células mortas pelas novas células. A hora que você coloca essas células tronco, parecidas com as células da córnea, na córnea, que tem um ambiente sem vasos, com lubrificação, essas células começam a funcionar como células de córnea. O resultado da Marcicleide foi muito bom, né? Quer dizer, ela recuperou a transparência da córnea e quase 50% da visão. Ela está com uma visão muito boa para o problema que ela tem. O próximo passo dos pesquisadores será ainda mais ousado. Seria uma situação, vamos dizer assim, parecida com a da Marcicleide, mas em pacientes que não têm nem essas células vizinhas da córnea que a gente utilizou da Marcicleide. Então, pacientes que têm uma lesão não só da córnea, mas também da conjuntiva, dessa parte que cobre o branco do olho. E para conseguir isso, José Álvaro encontrou uma parceira no Instituto Butantan da Universidade de São Paulo, Irina Kerkes. A pesquisadora russa, radicada no Brasil, descobriu uma alternativa nos dentes de leite das crianças. Pois dentro da polpa desses dentes existem milhões de células-tronco. Então, nós mostramos que a célula de polpa de dente e a célula límbica, ela é praticamente a mesma coisa, tá? Que ela é muito parecida com a célula tronco límbica do olho. É aquela célula tronco que normalmente se encontra no olho para reconstruir, tá? Esses foram os primeiros pacientes de Irina. Coelhos com lesões graves na córnea. E a gente colocou uma camada das células humanas no olho do coelho.
Nos meses seguintes, os pesquisadores viram algo incrível acontecer. Tá bem. Os olhos dos coelhos se regeneraram com uma velocidade impressionante. Nós vimos uma reconstrução, uma regeneração da córnea extremamente interessante, sem rejeição, porque são células muito imaturas, também não induzem rejeição. Tanto que a gente transplantou célula humana em coelho e não teve rejeição. A equipe do Brasil será a primeira no mundo a testar essa técnica em seres humanos. O tratamento experimental foi aprovado pela CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, nós vamos começar a fazer esse procedimento em casos de problemas bilaterais em pacientes que não têm as células da conjuntiva para a gente utilizar. E nós estamos desenvolvendo também tecnologia de terapia celular para a reconstrução de outras camadas da córnea e também utilizando a célula da polpa do dente de leite para ver se ela se diferencia em célula para talvez regenerar outras áreas do olho, áreas nobres, como por exemplo a retina. Mas nenhuma descoberta da ciência brasileira impressionou mais o mundo do que o uso de células-tronco para o tratamento da diabetes. Em 2009, os olhos do mundo se voltaram para um tratamento experimental que uniu quimioterapia à aplicação de células-tronco para tratar uma doença sem cura. A responsável pelo feito foi a equipe do cientista Júlio Voltarelli, da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Pela primeira vez, pesquisadores e médicos conseguiram que pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 1 parassem de tomar insulina. Entre esses pacientes estava o dentista Jaider Furlan. Hoje, para ele, a doença é passado. O Jaider é um dos 7 pacientes que estão sem usar insulina e que nunca precisaram usar insulina após a terapia. Nós temos 14 outros pacientes que ficaram livres de insulina, às vezes por um tempo grande, até 4 ou 5 anos, mas que depois tiveram que voltar a usar a insulina em dose mais baixa. Então, na realidade, o que a gente aprendeu nessa pesquisa é que a gente consegue reverter o diabetes em todos os pacientes, mas não consegue manter isso por toda a vida, não é? Nós fomos até para os Estados Unidos, para Washington, para divulgar essa técnica do Dr. Júlio Voltarelli, e foi bem recebido lá. Os senadores no estado de New Jersey, o cara era até médico, me questionou, sabe? Como que você não toma insulina? Você é diabetes tipo 1? Eu falei, não, eu não tomo insulina. Até quer medir, a gente mede, quer me acompanhar, a gente acompanha, mas não toma. O pesquisador Júlio Voltarelli descobriu literalmente como enganar a doença em pacientes recém-diagnosticados. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, quer dizer, o organismo reage contra os seus próprios tecidos, no caso do diabetes, contra as células que produzem insulina. Portanto, o paciente fica condenado a tomar insulina o resto da vida. O tratamento desenvolvido pelos cientistas elimina o sistema imunológico defeituoso com uma pesada carga de quimioterapia. Quando eu entrei em contato com a equipe do Dr. Voltarelli para poder estar fazendo esse tipo de ocorrer comigo, esterilidade, eu ia ter complicações, problemas, efeitos colaterais da quimioterapia, perda de cabelo, perda de peso, indisposição. Com o sistema imunológico zerado, Jaider recebeu então uma injeção de células-tronco que haviam sido retiradas de seu próprio sangue durante a quimioterapia. Essas células são chamadas de células-tronco hematopoéticas. Elas são aspiradas da medula óssea e a característica delas é que elas dão origem ao sistema imune e ao sistema sanguíneo. Matando o sistema imune doente, elas podem dar origem ao sistema imune saudável. A última vez que eu tomei insulina foi
no mês de julho de 2006. Foi na internação que eu tive para poder fazer o transplante. Durante o transplante eu já parei de tomar. Apesar dos riscos da quimioterapia, Jaider conseguiu realizar seu sonho. Aí a gente tinha um sonho de ter filho, né? Daí a gente tentou e nasceu a Júlia. Hoje ela está com 1 ano e 2 meses. Um sonho para nós e muito bom. Apesar do resultado ter sido muito bom, não é o tratamento ideal. Nós queremos um tratamento que seja mais light e que mantenha a resposta por mais tempo. Por isso que nós optamos por uma outra forma de tratamento, usando um outro tipo de célula que é chamada célula-tronco mesenquimal. O pesquisador quer eliminar a etapa mais agressiva do processo, a quimioterapia. A chave está em usar células-tronco da medula óssea de um paciente não diabético e cultivá-las em laboratório. Essas células-tronco são reinfundidas no paciente pela veia e a ideia é que essa célula vá, suprimir a resposta autoimune contra o pâncreas e, portanto, dispensar o uso de quimioterapia. A equipe do Dr. Voltarelli pode estar prestes a mudar a realidade de uma das doenças que mais cresce no planeta. E as pesquisas no mundo indicam que a ficção científica pode estar mais perto do que imaginamos. Curar o diabetes, a cegueira, doenças genéticas. As células-tronco apontam para o início de uma nova era com possibilidades que parecem inesgotáveis. Um trabalho recente que está começando um ensaio clínico mostrando células-tronco transportando substâncias. Então, são pessoas que têm tumor no cérebro, em lugares onde você não consegue alcançar cirurgicamente, e eles viram que existe um tipo de células-tronco neural que tem afinidade para ir para aquela região. Então, se coloca uma substância que é anticancerígena, que é muito potente e que iria diretamente no tumor, porque ela tem afinidade por isso. Neste universo microscópico, a cada dia surgem novos caminhos, como criar células-tronco a partir de células comuns. Um pesquisador japonês, Shinya Yamanaka, ele conseguiu reprogramar células adultas, células da pele, em células com características das células-tronco embrionárias. Essas células são chamadas de células-tronco de pluripotência induzidas, são conhecidas pelo acrônimo IPS. A nova técnica permite que uma simples célula da pele possa se transformar em gordura, músculo ou até um neurônio. Mas para que as células pluripotentes sejam usadas em tratamentos, ainda existe um grande obstáculo. Para produzi-las, os cientistas precisam usar um vírus. Para fazer a reprogramação, você usa um vírus. E esse vírus ele se insere no genoma, no material genético daquela célula, em locais que não são previsíveis. Mas já há alguns pesquisadores que estão tentando não mais utilizar os vírus, mas utilizar estratégias que independam de vírus para que a reprogramação aconteça, por exemplo, a partir de proteínas. Se a ciência superar esse desafio, a revolução das células-tronco vai ganhar uma dimensão ainda mais ousada. A gente pode pensar em vários cenários, né? Um deles, que talvez seja o mais imediato, é você utilizar a célula-tronco não como uma peça de reposição, mas como uma peça de comparação com um indivíduo